Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça, o YouTube, a plataforma, tem desinscrito alguns de vocês. Então, confere os vídeos. 8 da manhã, oração da manhã. 18 horas, os estudos, ok? Não se esqueça de se inscrever no meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Você vai ler a palavra junto comigo. Você vai ouvir a palavra. Amém? Me segue também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Vai ser um prazer ter você comigo lá. Não é novidade que todos querem saber sobre o futuro. Todos desejam saber quanto tempo falta para que todas as coisas se findem, para que Jesus volte, para que a igreja seja recompensada, para que nós possamos viver na eternidade, distante de todo o mal que hoje nós precisamos enfrentar. Por conta desse desejo, muitos se desviaram da fé, pois na ansiedade de entender o que virá, procuraram doutrinas diabólicas, procuraram líderes que nada mais do que charlatões. O próprio rei Nabucodonosor, na época da Babilônia, não foi exceção para isso. Ele teve um sonho sobre o futuro e o fim dos tempos. Daniel, o profeta Daniel, escreve sobre este sonho. Ele era um jovem judeu que havia sido levado em exílio junto com outros judeus, para o cativeiro da Babilônia. Era conhecido por seu conhecimento e discernimento e capacidade de interpretar sonhos. Tudo isso lhe foi dado pela mão de Deus. Antes de ter o seu sonho, o rei Nabucodonosor havia questionado Daniel e seus 3 amigos em questões de sabedoria e entendimento, e os achara 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Depois que o rei Nabucodonosor teve seu sonho, ele chamou todos os seus sábios, magos e astrólogos à sua corte para lhe contar sobre o sonho, o que significava, mas nenhum deles tinha uma pista sobre o que o rei havia sonhado, nem podiam dar uma interpretação. O rei ficou tão zangado que ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. É claro que isso incluía também Daniel e os seus amigos que viviam entre os sábios, com acesso à corte do rei. Por causa da providência de Deus, ele deu a Daniel coragem e sabedoria para falar com o oficial encarregado de matar os magos e perguntou se ele poderia falar com o rei sobre este assunto. Isso tudo porque Deus estava nesta situação. Daniel recebeu a permissão para entrar na presença do rei. E ele pediu um tempo ao rei Nabucodonosor para que ele pudesse interpretar o sonho para o rei. Enquanto Daniel e seus 3 companheiros de fé oravam ao Senhor, Deus mostrou a Daniel os detalhes do sonho e também a interpretação. Mais uma vez, com muita coragem e fé em Deus, e armado com toda a sabedoria divina, Daniel foi trazido à presença do rei e disse ao rei que os sábios, magos, encantadores e adivinhos nunca poderiam explicar o mistério que o rei havia apresentado a eles. Ele então disse ao rei que Deus que mora no céu era aquele que revela os mistérios e havia mostrado a Daniel o futuro e, consequentemente, ele passou a revelar não apenas o sonho, como também toda a interpretação deste sonho. Daniel de maneira alguma colocou a glória sobre si mesmo, mas usou desta oportunidade para engrandecer o nome do Senhor. É claro que ele não era uma pessoa como os demais, ele vivia uma vida de separação,
Uma vida de busca, uma vida onde, independente de todas as batalhas externas, ele mantinha o seu foco na sua fé em Deus. Daniel 2, versículo 31. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua, e em tua visão esta estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os destroçou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-los da palha. E o vento carregou todos os destroços, sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho que tiveste, e agora nós o interpretaremos para o rei. Deus estava revelando para o profeta Daniel e também os seus 3 amigos, não diretamente, um sonho completamente diferente, onde de nada eles entenderiam. Mas logo em seguida, Deus está dando a eles a interpretação exata deste sonho. Um sonho que, para aquela época, poderia parecer um pouco mentiroso, um pouco exagerado, não é mesmo? Mas Daniel estava dando uma interpretação que englobava aquela época, inclusive o próprio rei Nabucodonosor, mas que viria até o tempo do fim, até o tempo onde Jesus viria buscar a sua igreja. Perceba como Daniel está trazendo uma profecia messiânica sem ao menos Jesus já ter aparecido na terra, sem ao menos o mundo ter conhecido o Salvador, o Messias, e experimentado da ressurreição. Então, Daniel está trazendo algo de tamanho volume e tamanho significado. E ele manteve esta obediência. A única forma de fazermos a verdadeira vontade de Deus, independente de qual for esta vontade, é nós estarmos separados, nós estarmos completamente voltados para o reino de Deus. Quando a nossa vida exala um clamor diário, quando a nossa vida exala uma adoração diária, Deus começa a enxergar o nosso clamor, Deus começa a enxergar a nossa adoração. A adoração que traz os olhos de Deus fitos em nós. E é isso o que Daniel estava conseguindo ali. Mas ele não questionou, ele simplesmente passou a informação à frente e seguiu o comando de Deus. E então Daniel interpreta este sonho. Nós lemos lá em Daniel 2, capítulo 37. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto e último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas observado ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará. Do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. No entanto, na época do governo desses reis, Elá,
o Deus dos céus estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos. Pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido e a interpretação é absolutamente fiel. Antes de tudo, Daniel reconheceu o fato de que Deus, em seus propósitos soberanos, tinha estabelecido o rei Nabucodonosor como governante do Império da Babilônia e o relacionou neste sonho. Claramente, a cabeça de ouro da estátua era o Império da Babilônia e Daniel confirma isso. Era um império do Oriente Médio. A cabeça de ouro correspondia ao primeiro império animal que Daniel veria em uma visão futura, descrita como um leão. E este era o império animal da Babilônia. Daniel 7, versículo 4. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia. Eu o contemplei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés somente, como um ser humano, e recebeu um coração de homem. O Império Babilônico também aparece no livro do Apocalipse, lá em Apocalipse 13, versículo 2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Passando uma aplicação mais profética aos últimos dias, onde aponta para o sistema da besta com características deste reino da Babilônia. Quando vamos para o peito e os braços de bronze, historicamente estamos falando do Império Medo-Persa. Este foi o segundo império animal que conquistou a Babilônia e que foi descrito lá em Daniel 7, versículo 5, como um urso. O Império do Oriente Médio também ressurge no livro do Apocalipse. Da mesma forma, colocando características na besta, lá em Apocalipse 13, versículo 2. Claramente, quando estamos falando sobre a barriga, estamos apontando para o Império Grego, e quando estamos falando das coxas de bronze, estamos apontando para o Império Romano. O Império Grego foi o terceiro império animal que Daniel descreveu, que aponta para o Império de Alexandre o Grande. No livro de Daniel, a palavra usada para a Grécia é a palavra Iavan, a região geográfica ou terra da Turquia moderna. Iavan ou Ionia fazia parte do Império do Oriente Médio, de Alexandre o Grande. Antíoco Epifânio, o general grego Seleucida, veio da Síria. Ele também é um tipo importante do anticristo nas Escrituras. Creio eu que o anticristo surgirá no Oriente Médio e não no Ocidente, por conta de todas essas escrituras proféticas de Daniel apontarem para essas regiões, além de diversas outras passagens bíblicas. Este terceiro império é o leopardo, descrito em Daniel 7:6. E este império também ressurge novamente no livro do Apocalipse, com uma aplicação profética para os últimos dias. Quando falamos do quarto império, nos é dito que ele vai esmagar e quebrar todos os outros, como se este império não assimilasse ou adotasse qualquer cultura dos impérios anteriores. Daniel descreve este mesmo império na quarta besta, em Daniel capítulo 7. E esta quarta besta é descrita como fazendo as mesmas coisas que o quarto império faz em relação a toda a estátua de Nabucodonosor. Este império da quarta besta era aterrorizante e assustador, e também muito poderoso. Tinha dentes de ferro, esmagava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que ficava para trás. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Deste quarto império é de onde virá o anticristo. Provavelmente um ditador de origem no Oriente Médio. Ele pode até estar na Europa ou em outros locais, mas suas raízes provavelmente serão islâmicas e não europeias. Historicamente falando, Roma adotou e absorveu grande parte da cultura, economia
e estrutura, estratégias militares do Império Grego. Roma também era conhecida como mundo greco-romano. Diferente do primeiro reino da Babilônia, a cabeça de ouro, que não trouxe para si, e nem o Medo-Persa não trouxe para si, muito da cultura anterior. Quando olhamos para a barriga e as coxas da estátua de Nabucodonosor, é ali que se concentra os órgãos reprodutivos. Em outras palavras, a cultura grega deu origem à cultura romana. Os romanos tinham os mesmos deuses que os gregos, os persas e os babilônios, mas simplesmente foram mudando os seus nomes. Roma, desde o seu início, não era um reino dividido. Até novembro de 284 d.C., quando Diocleciano, um general romano, tomou o poder e se declarou um novo imperador. Uma das suas primeiras ordens foi dividir o império em dois. De acordo com o texto de Daniel, capítulo 2, este quarto império é composto de todos os outros 3 impérios, Babilônia, Pérsia e Grécia. E, por extensão, o mundo grego-romano combinado em um império. O último império bizantino, com sua capital em Constantinopla, caiu nas mãos dos turcos otomanos. Em outras palavras, o quarto império historicamente teria que ser o império do Islã. Desde o início, o Islã era um reino dividido. O ferro e o barro não podiam juntar-se um ao outro. Depois que Muhammad morreu, houve uma guerra civil islâmica e surgiu a divisão xiita e sunita. Quando os muçulmanos não estão lutando contra um inimigo comum, eles estão lutando entre si. Embora Roma tenha esmagado seus inimigos, não fez o que o Islã vem fazendo há séculos. Quando você olha para o impacto do Islã no mundo hoje, você percebe que eles esmagam, quebram e acabam com tudo aquilo que não é islâmico. Esse aspecto acaba o diferenciando dos outros 3 impérios, que absorveram muito da cultura do império anterior. O caráter, a cultura e as religiões misteriosas da Babilônia de Nimrod se infiltraram nos egípcios e nos assírios, todos com 2 divindades principais. Os 10 dedos da estátua representam 10 reinos que governarão dentro do império da besta e prestarão lealdade ao anticristo. Apocalipse 17:12. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora, juntamente com a besta. 3 deles serão arrancados pela raiz, pelo próprio anticristo. Vemos isso em Daniel 7, versículo 8. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre, pequeno, que apareceu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados, para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Então, esses 10 chifres são os 10 dedos. E aqui aponta para 10 reis islâmicos, uma mistura de nações do Oriente Médio e ocidentais dominados pelo Islã, que provavelmente farão parte do Império Islâmico Turco-Otomano, que provavelmente crescerá cada vez mais nos últimos dias. Nós vemos que por meio de casamentos mistos, o Islã se espalha por todas as nações do mundo. E mesmo que os homens muçulmanos se casem com mulheres não muçulmanas, eles não podem mudar, mas as mulheres têm que estar sujeitas a eles e ao Islã. Esta é a maneira pela qual eles vão se infiltrando nas democracias ocidentais. No entanto, este último império, que é composto de Babilônia, Pérsia, Grécia e todos reunidos em um só império, ele será despedaçado na segunda vinda do Messias, nosso Senhor Jesus. O reino messiânico que será estabelecido pelo próprio Deus. Um reino que está aqui hoje, mas apenas espiritualmente. Mas ainda será um reino físico que governará as nações em uma próxima era. O reino de Deus está dentro dos crentes, do corpo do Messias. Nós hoje somos igreja. Eu sou igreja, igreja espiritual. Mas um dia isso será plenamente realizado quando Jesus retornar e restaurar totalmente Israel e governar em Jerusalém.
com a ajuda de reis e sacerdotes, que somos nós, os santos redimidos. Quando ele voltar, esmagará todos os outros reinos, e o principal que será esmagado é o quarto império. Mas Daniel também nos diz que todos esses 4 reinos serão esmagados ao mesmo tempo, na ira de Deus, e o vento do Espírito os varrerá, de maneira que não haverá mais memória dos ímpios. O reino do Messias não terminará, mas depois dos 1000 anos, ele ainda se estenderá até a eternidade. A rocha representa tanto o Messias quanto o seu reino messiânico, um reino estabelecido espiritualmente na cruz, e que será estabelecido físico e visivelmente na terra, depois que ele retornar, destruir o anticristo, resgatar Israel, arrebatar e ressuscitar todos os santos, a igreja fiel, e depois disso, os santos, tanto os judeus convertidos quanto os gentios, herdarão o reino na terra. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Nós somos igreja gloriosa, povo santo do Senhor, escolhido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Obrigada pelo seu sacrifício na cruz. Obrigada por termos a oportunidade de vivermos o reino de Deus espiritualmente e fisicamente. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.